Aqui, como é que você está, esposa, os meninos, os filhos? Estamos todos bem, saúde. Sim. As crianças estão a dormir a essa hora já. Minha esposa está lá trabalhando. Aham. E o trabalho aí na igreja, Mateus, está indo bem também? Está indo bem, está indo bem. Os desafios continuam, mas estamos indo, Aham. crescendo aos poucos. Os trabalhos ao longo da semana também têm ajudado para que outras pessoas se juntem a nós, principalmente jovens que acabam nos visitando e vêm para o grupo, vêm e depois vão. Nós estamos, desde que abrimos esses dois grupos de estudo, nós estamos com 3 ou 4 jovens que já estão conosco, frequentando os grupos assiduamente e também alguns, 2, frequentando já a igreja ininterruptamente. Então, esse era o objetivo. O Que objetivo era benção. fortalecimento, crescimento espiritual dos jovens, mas também, e talvez o maior foco, evangelização. Sim. Porque tem maior abertura, as pessoas, quando você faz uma coisa em casa, as pessoas vêm despojadas, sem medo, Uhum. e sem aquele temor, vou para uma igreja, vai ter regras. Vem Então, eles desarmada, né? participam, com certeza, com certeza. E tem ajudado, Deus tem dado os frutos. E o pastoreio da igreja também tem encaminhado, as visitações que tenham feito ao longo da semana. Sim. E, enfim, estamos caminhando. Que benção. Eu tenho recebido as suas fotos e às vezes você manda uma explicação do que está acontecendo, né? Sim, E compartilha algumas coisas com a nossa igreja. A gente tem um grupo aqui da igreja, o pessoal interagir, interceder, e sim. continua fazendo isso, que isso é muito bom para a gente até estar por dentro e poder colocar diante de Deus, né, o que vocês têm passado aí. E Certo. eu vou passar para a igreja também, Mateus, esse nosso bate-papo para a igreja poder ouvir e tomar conhecimento, né? E Sim. como é que andam os trabalhos aí em termos de apoios de outras igrejas? Apareceram novas igrejas ou por enquanto mantém as mesmas? Apareceu, por exemplo, eu acho que o reverendo falou comigo. Apareceu uma turma boa, abençoada, que entrou aí nesse time aí, que está me ajudando, que são os adolescentes. É da segunda igreja, do Isso, reverendo Ezequias. isso, é isso mesmo. Apareceram e eu fiquei muito feliz, porque é a primeira turma de adolescentes, só tem Sim. assim adultos. Então, isso mexeu comigo porque eu fui pastor de adolescentes durante bons anos lá no Belvedere onde eu estava trabalhando. Lidei Aham, muito com adolescentes e jovens e eu fiquei bastante feliz quando aquela turma entrou em cena aham. e eu estou assim cada vez mais animado pelo que Deus está fazendo, pessoas que estão levantando para orar por nós e uma igreja lá na Bahia, Igreja Presbiteriana de Cocos, do reverendo. ah, quem está lá? Eu esqueci. Eu acho que é do Anderson Luiz. Eu acho que é o reverendo Anderson Luiz. Ele também foi meu contemporâneo lá no seminário. E a SAF daquela igreja também entrou em contato comigo ontem, inclusive, dizendo Aham. que o reverendo envia algumas mensagens que eu envio para a SAF, envia para a igreja, a SAF viu e querem orar por nós e, se possível, também ajudar. Que Então, benção, hein? Deus está levantando mais irmãos para nos ajudar. E uma bênção que nós tivemos, tinha uma igreja que havia falado para nós, olha, nós não temos como ajudar regularmente, mas sempre que possível vamos ajudar. Então nos deram uma oferta quando estávamos para vir, para nos ajudar nessa locomoção, de sair do Brasil para cá. E Sim. ficou por isso. Quando eles viram as fotos da igreja, eles perguntaram para mim, Mateus, nós até temos aqui valores para te ajudar,
Mas nós vimos aí as condições da igreja, poderíamos passar esses valores para vocês mexerem na vossa igreja, você ficaria chateado. Eu falei, não, eu vou ver, eu acho que dá para nos ajeitarmos as nossas contas e passar esse valor sim para a igreja, não tem problema. Sim, E então recebemos o valor, endereçamos para a igreja e conseguimos colocar o chão. Então nós agora estamos com chão, graças a Deus, na igreja. Então já não vamos pisar no lodo, né? Quando chover, por exemplo, ainda que sim, entre água, nós já podemos chegar e varrer com facilidade, limpar a água. Mas quando está, como do jeito que estava, era lodo. Se entrasse água, não poderíamos cultuar lá, tínhamos que procurar uma casa, um lugar para cultuar. sim. Agora, graças a Deus, vamos poder estar lá. E Já está pronto esse piso aí? o piso já está, o piso já Que está. bom. Terminou mesmo nesta semana. E é engraçado, eu dou graças a Deus por vários motivos. Principalmente por um motivo que tem me preocupado muito como pastor. Eu quero afastar a nossa igreja da imagem de uma família. É tão triste, mas eu estou precisando fazer isso. Porque a família não tem bom testemunho. Então, eles foram os Isso é primeiros. triste. Na verdade, a igreja foi para lá por causa da dona desta casa, desta família, que morava lá onde está a igreja mãe, depois se mudou para esse bairro onde está a nossa igreja. Então, a igreja veio, abriu um trabalho e a família começou a frequentar, todas as filhas começaram a frequentar. A mãe se separou do marido porque o marido abandonou, a mãe foi embora, não sei para onde. E a senhora também saiu, foi para Lavra, foi lá cultivar e fica por lá mesmo. Aqui, lá no Brasil diriam, foi para a fazenda. Sei. Foi para o interior lá na fazenda. Só que as filhas são difíceis demais. É muito falso testemunho e também mau testemunho, e as coisas têm sido muito dificultadas. Por exemplo, um dos problemas que nós temos é de pessoas fazerem parte da nossa igreja, pessoas aí perto do entorno fazerem parte da nossa igreja. Aquelas que faziam parte tiveram que sair, às vezes porque os maridos lhes obrigaram a sair por causa dos falatórios dessa família. Sim. Rapaz, é Então, impressionante o poder de um mau testemunho, né? é Poder destrutivo. impressionante. Se tivéssemos uma família com um bom testemunho, talvez não trouxesse tanta gente quanto essa família com mau testemunho está afastando. Uhum. Então, uma das primeiras coisas que eu ataquei quando cheguei na igreja, eu acho que falamos a vez passada, foi exatamente isso. Eu Você fiz falou. vários estudos sobre pecado, santidade. Eu expus os primeiros textos aí de Gênesis, falar como é que era Sim. o mundo caiu em pecado e agora nós enfrentamos tantos problemas. Eu falei exatamente por causa disso. Uma vez, tinha atividade de jovens. Então, de vez em quando eu vou lá para a igreja, estou fazendo visita, ou estou saindo de uma atividade, ou fui fazer aconselhamento, ou fui, por exemplo, resolver algum assunto lá no bairro. Eu procuro sempre estar no bairro para as pessoas que precisarem me terem lá por perto. Eu saio, os jovens, era já momento, eu tinha terminado. Aquele dia eu fui dar estudo de catecúmeno, para a classe de catecúmeno, era num sábado. Saio daí, os jovens chegam também para o encontro deles, era a palestra que teriam, e eu saio e vejo uma turma de jovens, eram acho que 9 jovens, bem assim em frente à igreja. Eu falei, obrigado, Senhor, e fui para lá. Conversei com eles, saudei, me apresentei, conversei, e a turma interagindo, e me perguntando muita coisa sobre o cristianismo, sobre a igreja, sobre a nossa igreja. Eu respondi, fiz o convite, fiz o desafio. Vou lá para a igreja, essa igreja é vossa, essa igreja não é minha, eu vim de longe do Brasil, fui aí para o bairro Ruiz, saí do bairro Ruiz para vir aqui, para eu vir ficar na igreja que é vossa, rapazes. Essa igreja é vossa, está no vosso bairro. Vão lá, frequentam.
vocês vão saindo, estando lá, vocês vão ter uma mente diferente, vossa vida vai mudar, Cristo vai transformar vossas vidas, a vossa história será diferente. Eles falaram, não, pastor, nós vamos sim, nós vamos, mas amanhã não vai dar. Dia seguinte já seria domingo, mas amanhã não vai dar, mas nós vamos, eu te prometo. O outro disse, eu vou amanhã. No domingo seguinte foi. Não, na verdade, no domingo seguinte, o que disse que iria não foi. O que disse que não poderia ir foi. Uma pessoa. Me lembrei de um texto na Bíblia. Então, no outro domingo, foram, parece, 5. No outro Sim, domingo, foram 5. No outro domingo, foram 3, sempre diferentes. Praticamente todos que estavam lá naquele dia foram para a igreja. No dia seguinte, se encontram com o líder da mocidade e falam, olha, foi muito bom, nós irmos para a igreja, nós gostamos, queríamos mesmo ficar, mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto essa família aí fizer parte da vossa igreja, os vizinhos daqui do bairro nunca vão frequentar a vossa igreja e ficar e permanecer nela. Então, pastor, vocês têm, não, falou para o líder, fala para o teu pastor, vocês têm que fazer alguma coisa. Ou essa família muda, ou sai da igreja para nós irmos para a igreja. Eu tenho vontade de ir para aí, porque eu não vou para nenhuma igreja, eu gostei. Porque sim. foi quando eu estava fazendo estudos, continuamos a fazer estudos sobre visão cristã de trabalho. Eu gostei, mas eu não posso ir. Essa família aqui fala mal de todo mundo e traz muita confusão, mas é uma família problemática, irmão. Não dá para entender. Nesse exato momento que estamos aqui a conversar, a irmã mais velha dessa família, a filha mais velha, que é a irmã mais velha, agora só estão as irmãs em casa, a mãe saiu, está lá cultivando. A mais velha de casa tem 3 filhos, cada filho com seu pai. O terceiro filho é recém-nascido, tem 2 semanas. Teve agora, com outro Mas, pai também. nossa, vida. Toda hora ela está sob disciplina. Nesse exato momento está sob disciplina. Porque Uhum. não é alguém com quem ela mora, com quem se casou, não. Ela vai, faz as suas brincadeiras, se engravida e vai lá. E o que acontece? Mais uma menina, uma sobrinha dela que está dentro da casa dela, 19 anos, está com uma bebê de 8 meses, o que significa também fez as mesmas brincadeiras que a tia. E o Você que a disse tia faz? que esses problemas são bem recorrentes aí, né, Muito Mateus? recorrentes, muito recorrentes. O Rapaz, problema é a forma como eles lidam. Tem a irmã mais velha, tem a sobrinha e tem a irmã menor, que também está com uma filha de 9 sim, meses sim. nos braços, tudo na mesma casa. Todas são crentes. Quando a igreja estava sem o chão, então quando chovia, o que acontecia? Os cultos eram na casa dessa família. E todo mundo via, todo mundo entrando nessa casa, na família destruída. Uhum. As cadeiras da igreja ficam na casa dessa família, porque a igreja não tem porta, não tem estrutura, não tem janelas, não tem como deixar nada lá. Então, quando acaba o culto, pegamos as madeiras, colocamos blocos e pusemos uma madeira por cima para sentar. E tem cadeiras, a maioria delas também já estão partidas, tem as cadeiras brancas, azul, que nós levamos para pôr lá no culto, sentamos, quando termina, levam tudo, púlpito, aquelas madeiras, tiramos os blocos, colocamos num canto, levamos as cadeiras, tudo para a casa dela. Então, a igreja está muito conectada àquela casa e todo mundo vê isso. E quando nós conseguimos pôr o chão, eu agradeci a Deus com toda a minha força, porque é pelo menos mais um passo que nós estamos a dar nesse processo que eu já comecei de afastar um pouquinho a igreja dessa identificação que tem com essa família. Sim. E o problema dessa família não é essa toda a imoralidade apenas. É que, por exemplo, a irmã mais velha, a mais velha de casa, 3 filhos, cada um com seu pai. Quando a sobrinha se engravida, ela começa a falar mal da sobrinha. Você está sujando a nossa família. Como é que Uhum. você vai se engravidar? E onde é que está o pai? Ela faz coisa pior, tem 3, mas ela faz isso com a sobrinha. E manda a sobrinha embora para a casa do pai dela, porque está envergonhando a família, porque não sei o quê. A sobrinha não pode comer.
fica Uhum. estatelada no chão, doente. Você chega e pergunta, Suzana, o que está acontecendo, minha irmã? Ela fala, eu estou doente, pastor. Mas isso não é doença. Olha como você está. Você está magra. Você parece que quer falar alguma coisa para mim. Ela fica olhando assim, querendo falar alguma coisa. E vê, tem muita gente em volta, não pode falar nada. Um dia eu chamei, por favor, eu preciso conversar contigo. Conversamos e ela abriu o coração. É triste o que ela passa. É triste a vida Uhum. animalesca com que ela é submetida naquela casa. E é essa casa que está aí conectada. A igreja é essa casa é a igreja. Eu não quero isso. Eu tenho orado, ou essa família se converte, ou então Deus tira essa família da nossa igreja, infelizmente, Sim. porque está sendo um grande empecilho para nós. A gente tem que orar nesse sentido, né, para Deus Sim, purificar a igreja, né? Ou sim, eliminar o pecado, ou se o pecador não se converter, eliminar o pecador, né? sim, É sim. triste realidade. Na verdade, isso se repete em muitas igrejas, né? Desde que o pecado entrou, a nossa luta, sem dúvida, é constante nesse quesito. E o diabo usa muito isso, né? Para você ver como que difama, como que atrapalha o avanço do reino, né? Verdade. Mas, Mateus, você deixou aí um pedido já para a gente interceder. Fala mais pelo menos dois pedidos aí para o pessoal da igreja colocar em oração. Esse aí já é um bem importante. Fala mais dois aí, pelo menos, pedidos de oração para a igreja entrar junto nessa linha, nessa toada aí, nessa guerra, nessa batalha, para orar por essas razões aí. Sim. Olha, eu gostaria de fazer um pedido que não tem necessariamente a ver especificamente com a congregação, mas com toda a igreja. Eu não sei se já falei para ti também, que é o processo de legalização da nossa igreja. Já falei? Falou comigo. Isso. Então, gostaria que a igreja continuasse a orar, porque nós precisamos de 60 mil assinaturas e nossa igreja não tem nem 25 mil membros. Então, Vocês para Deus precisam de fazer 60 mil assinaturas e a igreja 60 não mil. tem 25 mil. Não tem. Então, conversou-se o ministro, O né? responsável, né? Dos assuntos religiosos. Ele falou, não, isso é como a legalização de um partido. Vocês têm a declaração que fala da igreja, que a pessoa vai se tornar membro, quer dizer que o membro tem que assinar, mas não precisa ser necessariamente um membro da tua igreja. Simpatizante, família, conhecidos, pessoas que concordem com a visão da vossa igreja, podem assinar. E Uhum. aí, vocês conseguirem essas assinaturas, essas 60 mil assinaturas, porque nós, ele dizendo, né, nós reconhecemos que nenhuma das igrejas que está nesse processo de reconhecimento tem 60 mil. Se só as igrejas que estão no processo de reconhecimento, se cada uma delas desse 60 mil, não daria, o nosso país é pequeno, não daria, não funcionaria. Então, gostaria que os irmãos orassem por isso, Sim, para que nós consigamos o maior número possível e que sim, consigamos passar também aí nesse processo para a legalização, o reconhecimento da nossa igreja junto ao Estado. sim. O outro pedido de oração seria com um projeto que nós temos, eu acho também que já falei, se não estou enganado, estou no processo de formação de liderança Sim. na nossa igreja. Então, nós tivemos no domingo passado mais um estudo e estamos a tentar turbinar algumas coisas. A igreja estava um pouquinho assim parada, então o que é que nós fizemos? Todo primeiro domingo nós temos um domingo diferente. É o domingo da celebração da ceia. Então, é um domingo que nós louvamos, cantamos, celebramos, temos o nosso culto normal, depois temos estudos sobre liderança. É bem focado. Às vezes, dependendo do tema. Se é um tema que eu acho que é importante para toda a igreja participa. Caso contrário, a minha esposa fica com as mulheres e eu fico com os homens, quando é algo bem específico que eu quero tratar com os homens. Sim. Eu fico com os homens. E temos caminhado bem, a turma tem participado muito bem, e depois disso nós temos uma confraternização, nos viramos, fazemos alguma coisa, ficamos. Então, temos tentado transformar no domingo nesse momento de comunhão, de celebração, para tentar dar uma dinâmica diferente.
Qual é o objetivo? É nós nos prepararmos para que a nossa congregação se torne uma igreja, seja organizada uma igreja, porque assim nós conseguiremos implementar algumas coisas que eu estou a pensar. E isso eu estou a prever daqui 1 ano e meio, no máximo 2. Sim. Então, quero que a igreja ore para que esses líderes sejam preparados, bem preparados, daqui 1 ano e meio. Se Deus quiser, nós conseguirmos dar esse passo. Seu foco é formação de liderança, até mesmo para que eles, nessa organização da igreja, você tenha essa equipe, né? Sim, Para liderar com você aí a turma. sim, eu já tenho tentado colocá-los, por exemplo, nessas atividades semanais. Eu sei que pode haver um momento que eu vou ter que me ocupar, caso apareça algum emprego, por exemplo, eu vou ter pouco tempo. Então, eu tenho trabalhado com eles, tanto para me ajudar ao longo do ministério, ter presbíteros, diáconos e professores da escola dominical, quanto para me substituir nessas atividades que eu faço. Eu ando com um jovem quando eu vou fazer visitação, quando eu vou fazer aconselhamento, eu estou sempre com ele, porque ele quer ser pastor. Falei, então vamos caminhar juntos. E tenho trabalhado com ele mais diretamente. Os outros dou treinamento, ponho para pregar, nesses cultos assim. E Sim, para temos uma seminário desenvolverem. missa também, para desenvolver. Perfeito. Mateus, ótimo. Eu vou pedir à igreja, vou passar, eles vão assistir essa nossa conversa, tomarem conhecimento, sem dúvida, vão orar pelo menos 3 razões aí, né, que você já destacou importante, que é a questão do pecado, a família aí que tem sido um péssimo exemplo para o evangelho, nós vamos orar por conversão ou por limpeza, né? O segundo pedido, nós vamos orar pela organização da igreja aí a nível do Estado, né? Que Deus dê a graça de ter essa legalização concluída, efetivada, e parece-me que também há uma certa, quando se pede 60 mil assinaturas, parece que já tem uma mão aí maligna por detrás, né? Já é Com certeza, um interesse com certeza, de não efetivar essa legalização, né? E com certeza. esse terceiro pedido, o último que você se referiu aí, vamos colocar todos eles diante de Deus, né, e orar. E eu quero dizer para a igreja também, o pessoal está assistindo a gente, para que o que a UPA está fazendo, né, os adolescentes estão fazendo ali na segunda igreja, eles resolveram agora adotar, ou pelo menos espero que seja durante um bom tempo, o ministério de vocês aí em oração e em contribuição, que sirva de motivação para quem está assistindo a gente aqui, né? Eu vou colocar aqui abaixo também, no YouTube, os dados seu, Matheus. De repente o pessoal quer fazer alguma oferta particular, pessoal, e eles podem fazê-lo, né? E para te abençoar aí, dinheiro é muito importante, mas sobretudo a oração é que move todas as coisas, né? Mateus, então nós vamos orar, eu vou orar pela sua vida e pela sua família, e depois, se você quiser deixar uma palavra para a igreja, a gente vai fazer um momento mais breve, 30 minutos mais ou menos de conversa, para a gente fazer vários momentos assim também, Tá, ok? tá Deus, pronto. eu quero colocar a vida do teu servo, Mateus, debaixo dos teus cuidados, que o Senhor possa derramar graça abundante, graça eficaz, a mesma graça que nos salvou, que possa salvar, ó Deus, centenas e milhares de pessoas ali em Angola. Pedimos para que o Senhor o use como um canal, um instrumento vivo nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, por limpeza, pedimos ao Senhor por purificação, pedimos ao Senhor que o mal, que o pecado não prevaleça, e que o Senhor possa trazer santidade à vida da amada igreja, e que os frutos, os exemplos ali possam, ó Deus, ser multiplicados para a glória do Senhor. Também pedimos pela organização da igreja, abra portas, detenha a mão daqueles que querem deter, que o Senhor elimine do caminho, que o Senhor abre portas que nós não podemos, mas o Senhor pode, para que tudo isso, ó Deus, seja realizado conforme a tua vontade. Deus, nós te agradecemos pela vida do teu servo Mateus, te agradecemos pela Xiló, sua esposa,
pelo Natan, a Eloá, seus filhos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor renove o ânimo, a mente, o físico, as emoções, sobretudo a vida espiritual desta família. Que eles sejam revertidos sempre no teu Espírito Santo, que consola, que anima, que transforma e que faz todas as coisas. Pedimos isso a Deus e pedimos no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. 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 Mateus, se você quiser deixar uma palavra para a igreja aí, você fica à vontade. Tá. Quero agradecer, eu sempre vou agradecer, Isso é bom. Gratidão faz porque toda a meus diferença. irmãos, sim, porque meus irmãos, para além da ajuda financeira e ajuda com orações, esse momento para mim tem sido momentos muito bons, porque eu posso conversar, entendeu, com o reverendo Alexandre, e eu sei que estou conversando com os irmãos também, os irmãos depois verão, e é um momento em que eu sou, de alguma forma, ouvido e, ao mesmo tempo, pastoreado, e eu tenho a oração aí ao vivo, eu posso ouvir, e sei que a igreja está aí sempre firme, e Amém. tem sempre o feedback do reverendo aí falando de como a igreja está firme nesse apoio que tem por nós. Somos gratos, minha família agradece, eu agradeço, nós estamos bem, certamente pela graça de Deus e porque vocês são instrumentos nas mãos de Deus. E quero dizer que nós temos orado por vocês, porque sabemos que são tempos muito difíceis aí no Brasil, principalmente. Aqui a pandemia, só na economia, o resto nós não estamos sentindo a pandemia, nossa vida caminha normal, mas eu sei que aí no Brasil a situação não está boa. E Sim, alguns cristãos estão querendo se acostumar em ficar em casa, sim. não se levantando para voltar para a igreja. Então eu estou orando pelos irmãos, para Deus despertar, para que às vezes essa letargia, inércia seja revertida e que voltemos aos cultos quando assim vos for permitido, Sim. para adorarem ao Deus e que Deus abençoe. Muito Amém. obrigado mesmo. Amém. Mateus, que o Senhor te abençoe, viu? Eu sigo à disposição em oração aí por vocês e pode ir mantendo a gente informado que a gente vai passando para a igreja e você não está sozinho, né? Eu estou me lembrando aqui de Isaías 32:8. Mas o homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. O que você faz aí é nobre e que Deus te dê a graça de perseverar para a glória do nosso Deus. Tá bom, meu irmão? Amém, amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, reverendo Alexandre. Saudação para a Clícia, saudação para o vosso bebê, que já é outro. Amém. Obrigado, Deus Mateus. abençoe. Deus abençoe aí, viu?